Olá a todos, meu nome é Priscila, sou do Grupo Espírita da Prece e a palestra de hoje será do livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse livro, que é um livro bem denso, com muitas informações, A Caminho da Luz foi escrito em 1937 e publicado em 1938. O que esse livro traz? Ele traz informação sobre a criação do nosso mundo, da Terra, como aconteceu todas essas modificações até os nossos dias atuais. E para me embasar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos nos apoiar no Livro dos Espíritos, de Kardec, e também na Gênese. E além desses livros que são base dentro da doutrina espírita, nós temos aí dois palestrantes muito amados dentro da nossa doutrina, o Haroldo Dutra e também o Geraldo, que vocês encontram várias palestras desses dois palestrantes, muito conceituados dentro da doutrina espírita. E dentre essas palestras, nós temos a palestra Saga dos Arianos na Terra e A Caminho da Luz, a palestra que foi concedida pela FEB TV, numa palestra litero-musical, onde o Haroldo Dutra fala sobre o livro A Caminho da Luz. E o que fala o livro A Caminho da Luz? É uma história, é um livro que trata da história humana dentro da perspectiva do espiritismo, da perspectiva espiritual. Como foi que aconteceu o desenvolvimento do nosso planeta Terra, como foi feita essa formação, né? É claro que nós temos muitas informações no livro da Gênese, onde há um capítulo inteiro sobre a formação dos espíritos. Contanto, a gente precisa entender que existem vários tipos de planetas, em vários tipos de sistemas planetários no nosso mundo. A formação da Terra é apenas um deles. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, por isso, há muitas moradas dentro dos sistemas para que nós possamos ter a oportunidade da evolução. Como foi formada a Terra? A Terra foi formada há 4 bilhões de anos atrás. E antes de tudo isso, espíritos de um nível elevado, né? E que cada espírito dentro desses sistemas diversos foram regidos por um espírito específico, que no caso nosso, da formação da Terra, foi Jesus, né? Que é o criador, o governante, vamos dizer assim, dentro dessa formação da Terra. E também colocada a evolução dos seres vivos que foram trazidos e foram sendo colocados, né, na Terra, foram sendo desenvolvidos. Nós temos todos esses conhecimentos dentro da ciência. Na escola a gente aprende, né, que houve essa evolução. Como houve essa evolução dos seres vivos? Isso data de 3 bilhões e meio de anos atrás. E somente aproximadamente há 10 mil anos aconteceu o exílio de alguns espíritos que estavam em outro planeta para encarnar aqui na Terra. Então, como que a gente pode entender? Existem vários níveis de planeta. Naquela época, 10 mil anos atrás, a Terra ainda era um mundo primitivo. Atualmente, a Terra é um mundo de provas e expiações. Isso também a gente encontra informações no Livro dos Espíritos, que existem vários planetas e vários mundos que estão em níveis de desenvolvimento diferente. Naquela época, já haviam espíritos
né, na Terra. Porém, para que houvesse essa nova evolução, o que é preciso? É preciso que outros espíritos que estavam em outros mundos mais desenvolvidos possam encarnar aqui na Terra, para que eles possam disseminar, né, se misturar aqui na Terra, fazer com que a Terra se torne mais evoluída. Na verdade, o que aconteceu? Lá em Capela, o outro mundo, era um mundo de provas e expiações. Aquelas pessoas, né, aqueles espíritos que não estavam acompanhando a evolução do planeta, porque cada planeta vai evoluir. Por exemplo, o mundo de provas e expiações vai se tornar um mundo de regeneração, ou seja, um mundo um pouco melhor. O mundo primitivo vai se tornar um mundo de provas e expiações. Há uma evolução desses planetas, é claro, com o envolvimento das pessoas, né, dos espíritos que são inseridos aqui na Terra. Aonde é essa capela que todo mundo fala, né, ou ir lá no livro, a gente encontra essa informação. Dentro dos mapas dos zodíacos, por exemplo, você vai encontrar que é um sistema estelar binário, relativamente próximo, né? É um sistema estelar próximo da Terra. Capela é uma estrela que está dentro da constelação chamada Constelação do Cocheiro. É uma estrela grande, maior em dimensão relacionada ao está a 42,38 anos-luz de distância da Terra. Então, assim, a gente fala que é perto, mas existem muitos outros sistemas muito mais distantes do que esse sistema onde está esse planeta. Vamos pensar então, se ali, mais ou menos há 10 mil anos, foram exilados de Capela, ou seja, saíram de lá e vieram para cá, esses espíritos que viviam lá naquele outro mundo, eles viviam no mundo como se fosse o mundo, a Terra hoje, né? Com toda a tecnologia, a evolução, muito próximo com o que a gente tem hoje. Aqueles espíritos foram levados a viver em um lugar que era inferior ao nosso, para que eles pudessem aprender, melhorar, porque pela lei o espírito não regride, né? Na verdade, ele pode se estacionar até talvez esses espíritos que estavam lá tenham ficado paralisados na evolução, e para que eles pudessem retomar ajudar nessa evolução, tanto deles quanto de outros, eles tiveram que vir encarnar aqui na Terra, naquela época onde a Terra ainda era um mundo primitivo. Na Bíblia, nós temos muitos símbolos. Alguém pode perguntar, mas e o Adão? Aonde que ele aparece aí? Ele não foi o primeiro habitante da Terra? Adão e Eva, na Bíblia, estão apresentados com uma história que foram expulsos de um paraíso. A Bíblia traz uma mensagem, uma linguagem muito simbólica sobre essa criação do mundo, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Capela, pessoal, era um paraíso. Se fosse comparado o mundo nosso aqui, como é agora, se a gente fosse encaminhado para viver num mundo que não tivesse nada, um mundo assim primitivo, com todas as dificuldades, a gente ia pensar que foi expulso do paraíso, que toda essa facilidade que a gente tem aqui não teríamos lá. Então, o paraíso foi perdido, né? Então, na verdade, seriam as raças adâmicas, como é colocado ali no livro A Caminho da Luz, né? Então, as raças adâminas nada mais são que o que representa Adão e Eva, o Adão, né? Adâmicas, né?
Então eles chegaram aqui, né, e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E aí, como a gente sabe da história, que Caim matou Abel e depois, de acordo com os escritos de Moisés, Caim foi para uma cidade que chamava Nod, para tentar ir para um outro lugar, né? Porque ele tinha feito algo errado, né? Aí na Bíblia ainda você encontra que lá ele esposou uma mulher e formou uma descendência. E Adão fosse o primeiro habitante da terra. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um morreu. O outro, da onde que ele ia buscar essa outra esposa? Se não fosse em algum local em que já havia uma civilização ou haviam pessoas naquele local. Haviam pessoas ali. E aí só depois que veio o terceiro filho de Adão e Eva, que seria o Sete. E aí lá no livro dos Espíritos, na pergunta 50, nós temos: a espécie humana começou por um só homem? Resposta: não. Aquele que chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então ele não foi o primeiro. Esse Adão que a gente chama foi um outro grupo inserido aqui na Terra para ajudar a povoar. Na verdade, já haviam outros povos aqui na Terra. De acordo com o expositor espírita Geraldo Lemos Neto, haveriam 5 orbes, ou seja, os 5 planetas, sob a égide de Cristo. Então, Cristo que estaria na administração ali desses planetas. Um desses planetas estaria na órbita de Sírius, e no livro Renúncia, que é um dos romances que compõem uma sequência de livros descritos por Emmanuel, né, onde a Alcione é uma personagem daquele livro, ela teria vivido nesse planeta. Capela, que atualmente o mundo de regeneração, a Terra, que é a nossa terrinha aqui, que está na linha das provas e expiações. Quiron é um mundo primitivo, que é como se fosse a Terra lá 10.000 anos atrás. E que, da mesma forma, onde a gente tem essa imigração e emigração de espíritos para a evolução dos planetas, nós temos também os espíritos que estão aqui na Terra e que, por algum motivo, não estão conseguindo acompanhar a evolução desse planeta. O que pode ser, o que é feito, o que a misericórdia divina coloca para que haja essa evolução do espírito? Então, muitos espíritos aqui são degradados da Terra e viverão, né, vão reencarnar em um mundo mais primitivo, da mesma forma como o mundo, quem vivia em Capela, veio reencarnar aqui na Terra para que houvesse essa melhora de todos, né? E Geraldo Lemos também afirma que, conversando com Chico, ele afirmou que existe um 5º globo e que ainda está em formação. Então, essas imigrações espirituais já estavam descritas, então não são uma invenção ali que apareceu no livro A Caminho da Luz. Não, na Gênese de Kardec, no capítulo 11 é explicado, né, como aconteceu essa emigração ou as imigrações, né, como que esse processo de reencarnação acontece para a evolução dos habitantes. Os períodos evolutivos que passam esses planetas, alguns habitantes que não acompanham a evolução do planeta são transferidos para outros planetas. No capítulo 3, lá no finalzinho do Caminho da Luz, no capítulo 3, no finalzinho, tem uma nota do autor espiritual, no caso Emmanuel.
ele diz o seguinte, que as primeiras encarnações dos arianos, que são aquela raça que veio, aconteceram nas montanhas. Em qual local? Nas montanhas do Pamir. É um local que aqui eu coloco aqui no mapa para a gente ter uma noção de onde aconteceu. Claro que na palestra do Geraldo Lemos, ele coloca que na época que foi publicado o livro, em 1938, essa afirmação, né, dessa publicação foi um pouco controversa, porque não havia nada sobre dados geológicos que comprovassem essa informação. Porém, houve uma confirmação por descobertas arqueológicas somente em 2017 que confirmaram esse relato aí do autor espiritual no livro Caminho da Luz. No livro dos Espíritos, na questão 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre. Então, a gente já sabe que não foi um único homem, né? E aí foram em vários pontos. Resposta sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de uma ou outras raças, novos tipos se formaram. Então, a Gênese, no capítulo 11, que nos itens 30 e 32, você tem uma especificação muito clara, que achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Ou seja, mesmo com todas essas diversificações de raças, de encarnações, diversas categorias, há dentro de uma mesma raça ou etnia, como nós falamos atualmente, nós temos categorias de espíritos diferentes, tanto bons quanto ruins. Então, não é a etnia que vai fazer com que a pessoa seja mais apta, menos apta, mais rebelde, menos rebelde. Isso é inerente ao espírito. Então, pessoal, são 4 grandes povos que vieram para cá como sendo os capelinhos, né? Que vieram do outro mundo chamado Capela. Os árias, os egípcios, o povo de Israel, os hebreus e os hindus, da Índia, as castas, né, da Índia. Como aqui já haviam habitantes, esses habitantes que estavam na Terra vieram de outro sistema estelar. Na palestra de Geraldo Lemos, ele coloca até que muitos asiáticos, chineses, por exemplo, cultuam estrelas como a estrela Aldebaran e que talvez esses povos tenham vindo desse outro mundo. E aí no capítulo 3 do A Caminho da Luz está descrito da seguinte forma: aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Ou seja, essas aproximações ou esses distanciamentos acontecem tanto lá quanto cá. Então, não importa em qual orbe nós estejamos, nós temos essa questão da aproximação de acordo com as nossas afinidades. Aqui, as pessoas do grupo dos árias encarnaram no mesmo grupo, a civilização do Egito, o povo de Israel e os hindus. As 4 grandes massas de espíritos que imigraram para o nosso planeta formaram os pródromos
de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e negra, que já existiam aqui, conforme nós falamos anteriormente. A organização hindu tinha um desenvolvimento muito grande nas ciências do espírito. Eram pessoas que tinham uma alta religiosidade, porém, eles ainda tinham muito arraigado o orgulho, a vaidade, e tudo isso motivou ao exílio na terra. Ou seja, eles se juntaram e não se expandiram no povoamento da terra. Eles organizaram sua coletividade em castas, considerando, por exemplo, os aborígenes da região como os párias da sociedade de informação. Então, eles acabavam classificando as pessoas de acordo com o que eles acreditavam ser superior ou inferior. A civilização egípcia é uma civilização que muito conhecida por todas as suas construções, a sua tecnologia, que é uma civilização à frente da sua época. Tinham menos débitos quanto à justiça divina, no sentido que todos nós temos débitos, e seja num determinado ponto ou em outro. Mas a civilização egípcia tinha menos débitos em comparação às outras organizações. E foram os que mais se destacaram na prática no bem e no culto à verdade. Eles tinham um conhecimento científico muito superior aos demais povos e também, além disso, eles tinham conhecimento dos conceitos de comunicabilidade dos espíritos e da pluralidade das existências, que não era somente uma vivência aqui nesse momento. O povo de Israel, os hebreus, era um povo extremamente solidário, porém entre os seus próprios membros, entre o seu próprio povo. Apresentavam uma crença em um único Deus, eram monoteístas convictos, declarados, mas tinham uma vaidade, eles acreditavam serem os melhores, um orgulho, um fanatismo de que só eles tinham esse direito de ter a orientação desse Deus, né? A proteção desse Deus. Eram idealistas, operosos, dotados de um grande desenvolvimento intelectual, mas com um desejo de posse, de poder. Então, sempre tem em um povo ou outro o lado positivo e o lado negativo, né? E aí, por último, o grupo dos árias, que eram que tinham menos religiosidade, porém eles tinham uma característica diferente dos demais. Eles se espalharam, né, inicialmente nas planícies hindus e posteriormente num comportamento nômade. Então eles foram se espalhando através de planaltos da Pérsia, avançaram nas terras que seria a Europa futuramente, incluindo também a genealogia, ou seja, a origem ali dos latinos, dos celtas, dos gregos, dos germanos, dos eslavos. E eles tinham uma revolta íntima com as reminiscências do seu degredo, ou seja, eles tinham uma saudade interna daquele paraíso perdido, né? Aquele local que era muito bom e que aqui eles tinham aquele descontentamento, né? Mas em função dessa ânsia em conquistar um novo paraíso aqui na Terra, eles começaram a se conquistar, né? Então, por isso, talvez, eles se tornaram mais abertos em relação aos demais grupos ou povos. E assim foram se multiplicando, foram se misturando, até que houve um novo marco histórico na Terra, que é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus era esperada, né? A gente pensar
na questão dos hebreus, né, e toda a história, né, os hebreus acreditavam que seria algo mais pomposo, um guerreiro, porque como um Salvador, um Messias, teria que ser uma pessoa espetacular, né? Que levantaria a espada sobre o pretexto da independência, né? Que seria um guerreiro nacionalista, e que Jesus, né, veio de um jeito simples, contrariando essas expectativas a respeito de quem seria esse Salvador. E mais para frente, o Império Romano, a civilização persa, Babilônia, Grécia, Síria, muito ali no mundo acostumado pelo domínio, pela exploração, pela guerra, pela discórdia, né? Aquele desejo de destaque, quem seria o maior, o melhor em relação ao infortúnio de um semelhante. E aí Jesus veio, mas ele veio de modo diferente. João Evangelista fala, o verbo se fez carne. Ele veio trazer uma lição de humildade e dizendo, aquele que quiser ser o maior deve servir. Então ele trouxe totalmente uma característica totalmente diferente do que todos ainda esperariam, né, de um Salvador, né, de um rei. A lição de Jesus, ao contrário de que todos gostariam que fosse o domínio das terras, o domínio do material, o domínio das populações e povos, era na questão do domínio de si mesmo, do autoconhecimento, o automelhoramento, o servir, né? O estar, importar-se com o próximo. Ele pregava o Evangelho de Deus. Ele não trouxe o Evangelho porque as escrituras já estavam aí. Os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos e isso apareceu em todos os povos, não só na Bíblia, mas em outros livros sagrados. Você vai encontrar o início desse evangelho, que são as verdades. Essas verdades já estavam postas. O que não acontecia era a aplicação na prática do que seriam essas leis divinas. Por meio do exemplo, Jesus trouxe a aplicação desse evangelho de Deus. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, depois dele se fazer carne, sair de um patamar altíssimo em comparação a nós aqui em evolução espiritual, ele se entregou, viveu entre a gente, e mesmo assim continuamos presos ao orgulho e ao egoísmo, que é a grande chaga aí da humanidade. E posteriormente o cristianismo trouxe uma nova fase nesse progresso. Embora nós encontremos na história muitas guerras, né, depois que Cristo veio, né? E na palestra de Geraldo Lemos, ele apresentou um vídeo com um estudo de todas as guerras, né? E como foi essa evolução das guerras de cada povo, desde 1646 a.C. até 2019. E quando a gente fala de guerra, de vários períodos, a gente sempre pensa no Império Romano, aquela situação difícil que aconteceu a grande brutalidade, principalmente em relação aos cristãos, mas os primeiros do ranking dessas guerras são França, Inglaterra e Estados Unidos, pela quantidade de guerra nesse período todo de tempo. E aí vem a pergunta, né? O nascimento do espiritismo na França seria uma coincidência, né? Por ele estar ali, patamar aí de número de guerra elevado. Depois, né? Mais à frente, o espiritismo veio com a missão de consolador, trazer novamente o cristianismo, né? Mas de uma outra maneira, de uma maneira mais clara. Isso aconteceu no final do século XIX. Eram outras épocas, outro conhecimento, outro esclarecimento, e que era diferente na época que Jesus
veio, que falava em parábolas, e agora, com a publicação do Livro dos Espíritos e todo esse conhecimento, foi sendo cada vez, o cristianismo foi cada vez retornando, né? Revivendo, retornando das. E no livro, no final do livro A Caminho da Luz, diz que no século XX, Emmanuel diz que é o crepúsculo, é o desfecho de acontecimentos espantosos, estivesse finalizando uma era, né? Que depois da treva surgirá uma nova aurora, né? Luzes consoladoras envolverão todo o orbe nosso, terra, regenerado no batismo do sofrimento. Por todas essas modificações, porque o processo de evolução de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração envolve todo esse batismo de sofrimento, né, que são as provas, as expiações, todo esse processo, para que, a partir de então, o planeta inicie o processo de regeneração. Então, a evolução não acontece de uma hora para outra. São milhões de anos, 1000 anos, 100 anos, muitas coisas acontecem ao longo para que a Terra passasse do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações e agora rumo ao mundo de regeneração a partir do século XXI. E para finalizar, eu trago uma frase de um material muito interessante que a gente pode encontrar no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, que é um estudo com livros, com material específico, complementa um outro estudo também disponibilizado pela FEB, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu retirei essa frase: não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as formas da criação aperfeiçoam-se no infinito. Todos estamos na mesma viagem, né? Alguns em assentos diferentes, em momentos da estrada diferentes, mas o caminho é o mesmo, pois estamos no caminho da luz. Que essa palestra possa tocar o seu coração, possa incentivar a leitura do livro para quem ainda não leu e uma oportunidade de releitura, caso você tenha oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.